Bem-vindo a mais um episódio de O Mundo a Seus Pés, o podcast do Internacional do Expresso. Amanhã, quase 160 milhões de eleitores americanos vão a votos para escolher o próximo presidente dos Estados Unidos, sendo que quase 93 milhões de cidadãos daquela grande potência já exerceram esse direito por correio ou presencialmente através do voto antecipado. Fora dos Estados Unidos, o resto do mundo está de olhos postos na América, porque amanhã também se decide qual será o papel deste país no mundo, nas organizações multilaterais e nas relações com os outros Estados. Donald Trump e Joe Biden não são apenas políticos com estilos diferentes, são, sobretudo, dentro e fora da América, políticos com projetos diferentes. Da América para o Mundo a Seus Pés, temos connosco os nossos enviados, David Diniz, diretor adjunto do Expresso, e o Pedro Cordeiro, editor do Internacional deste jornal. Vão-nos falar do que pode acontecer amanhã, nos dias seguintes, até à posse do novo presidente, e vão-nos dar as impressões de reportagem de já vários dias de estrada na América. A gravação e edição multimédia deste episódio é de José Seduvim Pinto e eu sou a Manuela Goxa Soares, jornalista desta casa. Olá, David. Olá, Pedro. Olá, Manuela. O David está em Nova Iorque neste momento, depois de ter estado em Minneapolis e na Pensilvânia. O Pedro, que chegou uns dias antes do David, está em Washington, depois de ter entrado por Nashville e ter estado em Miami. Gostava de ter a vossa opinião sobre a pergunta para $1 milhão, apesar das sondagens estarem a apontar para a vitória de Joe Biden, mas continua a haver uma grande incerteza sobre o que poderá acontecer no final da contagem de votos. Qual é a vossa percepção daquilo que têm visto, das pessoas que têm ouvido e dos sítios por onde andaram? Manela, se calhar começo eu. Eu estou neste momento em Nova Iorque e em Nova Iorque, deixa-me dar-te esta primeira impressão, há muito pouca gente na rua. Passear por Times Square é uma coisa bastante diferente daquilo que era nos tempos anteriores à pandemia. E isto não é evidentemente um caso só de Nova Iorque, é um cenário que nós encontramos em Filadélfia, não muito longe daqui, uma cidade histórica, onde foi fundada a Constituição dos Estados Unidos. É um cenário parecido, aliás, até um pouco melhor do que aquilo que encontramos em Minneapolis, a cidade onde foi morto George Floyd e por onde eu passei também. Isto para dizer o quê? Que os Estados Unidos estão a passar, um pouco como todo o mundo, mas a passar por uma pandemia crescente, com números bastante assustadores também de novos contágios, com muitas mortes. E isso é o fator, provavelmente o fator determinante desta campanha. E é o fator determinante quer para os que, como o Joe Biden, ou seguindo Joe Biden, se assustam com a pandemia ou com a forma como Donald Trump está a gerir a pandemia, e determinante também para muitos apoiantes do presidente Trump, que tentando evitar fazer da pandemia o tema, o alfa e ômega da campanha, acabou por fazer da economia, através da pandemia, o seu alfa e ômega da campanha, querendo eu com isto dizer que Trump fez toda a última semana de discursos a apelar aos americanos que votem nele para que a economia não feche outra vez. E este tornou-se o mote para quase tudo aquilo que se discute, direto ou indiretamente, é também o mote para haver ou não mais participação, é o mote para haver ou não mais voto entregue por correio, para haver mais voto antecipado, é o mote para a Donald Trump contestar aquilo que ele diz ser uma eleição fraudulenta, é o mote para uma noite eleitoral que pode demorar horas, dias, se não semanas nos Estados Unidos, porque com tantos votos antecipados que efetivamente aconteceram, teoricamente mais votos democratas, mas aconteceram em massa, mais de 66% dos votantes de há 4 anos já votaram agora.
e isto perspectiva uma contagem de votos muito longa, muito difícil e provavelmente muito tensa, mas a esse ponto podemos ir depois. Muito obrigada, David. Pedro, quais foram as tuas impressões dos locais por onde passaste? Nashville, Miami e agora Washington. Olha, não achei as ruas tão vazias como o David descreve em relação a Nova Iorque. Em Washington, sim, há pouca gente, há bastante pouca gente na rua. Em Miami há alguma redução, pelo menos as pessoas com quem falei diziam-me isso, em relação ao que é normal, até estava muito calor em Miami e quer nas praias, quer nas ruas não se via muita gente. Há muitas lojas com pouca atividade e algumas até fechadas, por exemplo em Miami Beach, que é a zona da praia, que é um município até autónomo de Miami, porque dada a dimensão que tem, e nas ruas principais não havia muita gente, não estava propriamente vazio, mas notava-se uma certa redução da atividade. As pessoas estão muito expectantes, há o receio de facto de que não se saiba imediatamente quem é que ganhou as eleições na terça-feira, portanto, isso aliás em princípio só saberemos na noite de terça para quarta, se a vitória de um ou de outro candidato for por uma margem muito larga, nesse caso poderá acontecer. Caso contrário, estou com o David, pode ser uma coisa demorada, e o problema aqui, mais do que o demorado, é o não haver uma garantia de aceitação recíproca dos resultados. E isto é que é o mais grave no ponto de vista do Estado de Direito e do ponto de vista da certeza e da segurança das populações, do povo que vai a votos, que é, podíamos dizer, bom, é um processo moroso, vai demorar mais porque há muitos votos pelo correio, mas não há dúvida que chegamos ao fim e sabemos quem é que ganhou. Aqui não é bem assim porque está aberta a porta à contestação judicial. Quer dizer, nós temos um presidente de um país, no caso Donald Trump, é a primeira vez que eu vejo num país desenvolvido um presidente dizer que não confia no sistema eleitoral do seu próprio país. E ele não só diz isso, e tem repetido isso vezes sem conta. Desenvolvido e democrático. Desenvolvido e democrático, com certeza, até porque os menos democráticos também costumam ser menos desenvolvidos em geral, e aí a questão das eleições e da fiabilidade do sistema não se coloca, sabemos que nunca é fiável numa ditadura. Agora, neste caso, por um lado, a recusa em garantir a aceitação de resultados, e por outro lado, o apelo, ou pelo menos o não repúdio a grupos legítimos no sentido de grupos de opinião, mas ilegítimos se forem tomar qualquer tipo de ação pós-eleitoral. Refiro-me às milícias, maiormente de extrema-direita e de apoiantes da supremacia branca, que apoiam Donald Trump, a quem o Presidente tem dado fogo, tem dado gás e tem pedido mesmo que se mantenham a postos. Ora, isto prenuncia uma possível ação destas pessoas, ação violenta desses grupos de pessoas que estão por todo lado. Eu falei com membros dos Proud Boys em Miami, por exemplo, para a reportagem que saiu na revista do Expresso este sábado, e a verdade é que essa gente está a sair para a rua se sentir que a eleição foi roubada. E a mensagem de Donald Trump aos seus apoiantes tem sido: eu só perco se a eleição for roubada. Portanto, há aqui uma claríssima tentativa de transmitir ao eleitorado de Trump que só perderá se a eleição for roubada. Logo, se for declarada a vitória de Joe Biden, é possível que uma parte desta população saia à rua, a não ser que a vitória fosse tão clara e esmagadora que não desse aso a isto. Mas também não há razões para querermos que vá haver uma vitória esmagadora. Nos estados que são decisivos e cruciais, há uma vantagem geral de Biden, mas em alguns casos ela está dentro da margem de erro. Daí aquelas imagens que nós vimos no fim de semana, concretamente Nova Iorque e do Washington, de cidades onde vocês estão agora os dois, lojas entaipadas, estabelecimentos comerciais protegidos. Isso corresponde, não é só à questão da pandemia, mas também corresponde a algum receio daquilo que vai acontecer no dia seguinte. Isso depende muito das cidades, ou seja, por exemplo, eu estive em Minneapolis e a razão é completamente cruzada. Muitas lojas estão fechadas
porque a pandemia destruiu a economia. E as pessoas saíram do centro, estão a trabalhar em casa sempre que podem, todas as que podem, e isso é um facto, mas também há lojas fechadas porque, junto à crise económica, não aguentaram os protestos muito violentos que existiram nos Estados Unidos depois da morte de George Floyd. Portanto, isso é assim em Minneapolis. Por exemplo, em Filadélfia eu não encontrei isso. O que encontrei foi muitas lojas a serem tapadas porque, entretanto, morreu outro jovem negro às mãos da polícia, uma vez mais, precisamente na semana passada em Filadélfia, e se levantou de novo protestos violentos, lojas destruídas, vandalizadas. Isso assustou muito as autoridades de Filadélfia. Para mais em cima de eleições, as coisas aqueceram de facto. Aqui em Nova Iorque sente-se poderosamente a falta de turistas. Não há turistas em Nova Iorque, e isso é um cenário impossível, é um cenário que era completamente inimaginável, mas neste momento só existem turistas internos e são muito poucos. Quer dizer, há pouco passei em Times Square, muito brevemente, e em Times Square havia uma pessoa a fotografar uma bancada vazia, que é aquela que costuma estar cheia de gente a tirar fotografias. Portanto, há aqui uma crise que é, tal como em Portugal, múltipla, sendo que é com a dimensão que tem a dimensão dos Estados Unidos. E, portanto, isso faz sentir em todo o lado, como se faz sentir, certo, a tensão com uma eleição que muita gente nos Estados Unidos teme que seja difícil, de onde pode sair alguma coisa de inesperado, como saiu há 4 anos, ou mesmo uma eleição que seja contestada até ao fim, nos tribunais, nos mídias, que estão super divididos, no espaço público como um todo, e claro, sim, também nas ruas. David, já agora eu gostava de te ouvir sobre a questão, quando falaste na divisão dos mídias, que ainda hoje li um post do embaixador Seixas da Costa no Facebook, em que falava exatamente dessa questão, que não há nenhuma das televisões americanas a que nós temos acesso, estão todas alinhadas ou com um ou com outro candidato. E, por outro lado, a questão que já tem sido várias vezes dita por várias pessoas, jornalistas, comentadores, que é a Fox News fez escola. Aquilo que se julgava que era uma coisa estranha e fora de cumprimento de algo, enfim, daquilo que era tido como os padrões do jornalismo, parece que passou a fazer escola. É assim, eu acho que é preciso distinguir 2 planos. O facto de televisões ou jornais americanos assumirem uma posição sobre determinada campanha, como tu sabes, não é um facto novo em campanhas eleitorais americanas. Isso é, aliás, uma tradição americana, uma tradição que vem de há muito e que é, enfim, podia até ser saudável. Aquilo que efetivamente encontramos hoje nos Estados Unidos é uma coisa substancialmente diferente dessa. É que um eleitor que não seja efetivamente posicionado politicamente ao lado dos democratas ou ao lado dos republicanos, não encontra um canal de televisão onde possa procurar, digamos assim, informação sem bias, ou seja, sem preconceito feito a propósito da eleição. E isto é a mesma coisa que traduzir assim. Todos nós temos uma percepção de que a Fox News faz ativamente uma campanha pró-Donald Trump. Mas é diferente ver a Fox News por cá, hora após hora, porque é um editorial permanente no ar. É um editorial gozado, é um editorial carregado, adjetivado, é um editorial em permanência no ar, em permanência. Portanto, um pivô da Fox News é alguém que está sempre a dizer mal de Joe Biden, a acusá-lo de ser mentiroso a cada minuto que passa, a cada 10 segundos nós ouvimos a palavra mentira, ou falsidade, ou esconder, ou you name it. É fácil de perceber. E do outro lado, não há só uma televisão,
há mais do que uma, portanto há competição à esquerda no espaço mediático televisivo, em que o tom é precisamente o mesmo. E é assim, agora posicionemos, e eu acabo com esta referência. É evidente que para nós, que estamos a viver na Europa, é bastante simples olhar para a CNN e percebendo que o pivô está a fazer editoriais, a chamar mentiroso a Donald Trump e seguir essa opinião. A questão, eu acho, não é essa. A questão é se todo o tempo de televisão, de um lado ou do outro, é chamar mentiroso ao outro, alguém que não se tenha posicionado tem uma tendência enorme de desligar a televisão. Portanto, não há... Se alguém não tem um preconceito, ou seja, se alguém não valoriza absolutamente o facto de Donald Trump mentir ou iludir o público muitas vezes, se alguém não achar que Donald Trump conduz... ou ao inverso, que Joe Biden é um corrupto mentiroso, perigoso para a democracia americana e que vai introduzir o comunismo ou o socialismo nos Estados Unidos, alguém que não esteja nestes dois extremos do espectro não tem uma televisão para ver. E isso é um perigo gigantesco para a democracia, independentemente de nós acharmos que um ou outro mentem todos os dias ou não. Eu aproveito a tua deixa e pergunto ao Pedro. Nós há 2 anos assistimos às eleições presidenciais no Brasil, que de alguma forma a tática usada por Bolsonaro foi esta, fazer um discurso de permanente desgaste e insulto do candidato do PT. Bom, é verdade, embora se deva frisar uma diferença, é que no caso do Brasil, o PT, o Partido dos Trabalhadores, tinha estado até há relativamente pouco tempo, até cerca de ano e meio antes das eleições que consagraram Bolsonaro, ou 2 anos antes talvez, tinha estado no poder o PT durante um longo período, com 8 anos de Lula da Silva, mais 6 anos de Dilma Rousseff, e que tinha havido também tinha havido casos de corrupção envolvendo, inclusive, agora não vou entrar na questão da forma como esses casos foram desenvolvidos e do papel de um juiz que depois veio a ser ministro Bolsonaro. Isso agora não interessa para este efeito, mas a verdade é que havia um desgaste muito grande do PT por ter estado no poder muitos anos e com casos de corrupção às costas, que não é o caso com Joe Biden nem com o Partido Democrata, porque ele foi vice-presidente do Barack Obama durante 8 anos, mas entretanto já houve um mandato de Donald Trump. E não foi contra Joe Biden nem contra Barack Obama que Donald Trump foi eleito. Portanto, eu julgo que o que há aqui é uma campanha, como o David disse. Aliás, eu vi em Nashville, vi em palco uma jornalista da Fox News dizer precisamente o que o David disse, ela referindo-se ao uso obrigatório de máscaras que os republicanos contestam e os democratas aceitam. A senhora dizia: estão a ver essas máscaras como vocês estão, porque as pessoas que estavam num ato de campanha estavam todas de máscara. Vocês sabem o que vai acontecer se Biden ganhar? Nunca mais vão poder tirar essas máscaras na vossa vida. Ele é o socialismo e depois afasta-se para dar passagem a Kamala Harris, que é o comunismo. Isto disse uma jornalista. Portanto, há aqui a campanha de dizer mentiras e de espalhar desinformação e medo em relação ao candidato adversário é nítida, é visível e decorre em paralelo com a tentativa de deslegitimar a eleição caso não lhe seja favorável, como dizíamos há pouco. Eu não comparo, talvez frise aquela diferença em relação a Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro aí parece-me mais o Trump de há 4 anos, que era a criatura nova, a criatura que vinha de fora do sistema, embora no caso de Bolsonaro ele venha super dentro do sistema, porque já estava no Parlamento brasileiro há muitos anos, mas realmente conseguiu perfilar-se como outsider e isso ajudou a ganhar as eleições contra o PT. Aqui não há de maneira nenhuma a repulsa pelo Partido Democrata e por Joe Biden que havia por qualquer candidato do PT no Brasil em 2018. Ou que haveria por Hillary Clinton há 4 anos. Exatamente, um dos problemas de Donald Trump é que é muito difícil criar em relação a Joe Biden a repulsa, o ódio que se via que algumas pessoas tinham a Hillary Clinton.
Por um lado, porque Joe Biden é um candidato, às vezes aponta-se-lhe ser um candidato um bocadinho insosso, um bocadinho pouco excitante. Algumas pessoas acham que é isso mesmo que os Estados Unidos precisam depois da parafernália de 4 anos com Trump. E por outro lado, Joe Biden está há 48 anos, foi eleito pela primeira vez para o Senado em 72, mas não é alguém, não vou dizer que não há algumas questões controversas ligadas a Joe Biden, mas não há nada que suscite as emoções de Hillary Clinton. Hillary Clinton não só tinha recentemente estado em cargos como o de secretária de Estado, portanto que é o equivalente ao nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, onde tinha tido polémicas grandes relativas, por exemplo, a um atentado na Líbia, e além disso tinha o peso do apelido Clinton. É que repara, se Hillary Clinton tivesse sido eleita presidente, os americanos, com exceção do período Obama, iam ter Bush ou Clinton desde 1988 até potencialmente 2024. Portanto, duas dinastias, com o interregno de Obama, seriam 2 dinastias também a dominar. Isto num contexto de desconfiança na política, de cansaço, de crises contínuas que afetaram o poder de compra e a qualidade de vida das pessoas, era visto também como algo que realmente contribuiu para que Hillary fosse rejeitada por muitos eleitores. Tu, por exemplo, na Flórida, contactaste tentaste perceber como seria o voto dos hispânicos. Qual é a tua percepção? Sim, eu estive muito com a comunidade, com comunidades latinas, até porque elas são determinantes a Flórida é um estado determinante para a vitória nacional e as comunidades latinas são determinantes para uma vitória na Flórida. E é uma comunidade que está muito dividida. Aquela ideia que nós temos aqui, por exemplo, de que os cubanos são todos republicanos porque rejeitam o regime comunista que vigora na sua ilha, não é bem assim. Há muitos, é verdade que há uma maioria da comunidade cubana que se inclina para votar quase sempre republicano, porque precisamente acha que os republicanos são mais duros com o regime castrista, mas encontrei num dia em que havia atos de campanha paralelos com 100 metros de distância, Cubans for Biden e no outro lado Cubans for Trump, encontrei uma afluência semelhante em ambos e argumentos sólidos de pessoas que, sendo anti-ditadura castrista, estavam fartíssimos de Donald Trump, sentiam-se até desiludidos, alguns tinham votado nele, e portanto se preparavam para votar Joe Biden, dizendo eu sou anti-Castro, mas também sou anticomunista, mas também sou antifascista, e sou anti-Trump, e sou favorável à América. Portanto, nesse lado, nas restantes comunidades latinas, há um predomínio de eleitores do Partido Democrata, até porque muitas vezes são pessoas também com condições de vida piores e sentem no Partido Democrata maior generosidade social e maior preocupação com as classes mais baixas. Por isso, maior preocupação com a saúde, com a educação, com todos esses, inclusivamente com a proteção ao emprego. Só mesmo para terminar este raciocínio, as comunidades, as minorias étnicas e as camadas mais baixas da população são desproporcionalmente mais afetadas pela pandemia atual. E, em relação a essa, deve-se dizer que é, junto à opinião pública, o ponto mais fraco de Donald Trump. Porque o risco real a maioria da população, pelo menos por aquilo que vocês os dois viram, e agora talvez começando pelo David, é que as pessoas, o cidadão comum, tem algum receio da pandemia. Eu acho que depende muito. Eu vou-te dizer, eu por exemplo estive na Pensilvânia, ou melhor, na Pensilvânia, em Reading, que é uma pequena localização, um aeroporto, muito numa zona mais rural da América, num comício de Donald Trump. E aquilo que eu vi lá foi medo nenhum da pandemia, mas nenhum ao ponto de as pessoas estarem amontoadas como se estivessem num comício de antigamente, ou se quiseres, num jogo de futebol sem limitação de público, e talvez a imagem do jogo de futebol seja certa para aquilo que eu vi. Muita gente sem máscara, mesmo as que tinham máscara, tiravam a máscara à frente de toda a gente sem nenhuma dificuldade. Pessoas a cantar, a gritar, a saltar, pessoas a cuspir para o chão, pessoas a... Isto quer eu dizer o quê? Não tenho... Eu tenho claramente a noção de que um certo tipo de eleitor
americano incorporou o discurso de Donald Trump de que este vírus é um vírus como outro, como muitos outros, e podemos ter cuidado com ele, mas isto não pode mudar as nossas vidas. Os eleitores de Trump e nas ações de campanha de Trump a que eu fui, também não há qualquer preocupação com a máscara. Por exemplo, aqui há 2 noites, aqui em Washington, havia uma concentração de um ato de uma congregação religiosa, de uma destas igrejas cristãs recentes, digamos assim, que não era declarado de apoio a Trump, mas todo o discurso do pastor a que eu fiquei a ouvir era, portanto, a associar Trump a uma missão divina, e estavam várias centenas de pessoas num espaço apertado, todas umas em cima das outras, a cantar, a dançar, sem máscara nenhuma. E isso acontece entre os apoiantes de Donald Trump. São os que desvalorizam, são quem mais desvaloriza a pandemia. Agora, nos Estados Unidos em geral, a pandemia tem sido uma preocupação, tem custado votos a Donald Trump, quer na frente dos receios que as pessoas têm pela sua saúde, quer na frente do efeito económico que teve. Eu tenho dito sempre que sem a pandemia seria muito difícil Donald Trump não ser reeleito, porque os indicadores económicos estavam muito positivos e isso costuma ser absolutamente crucial para uma eleição presidencial. As pessoas votam muito com a algibeira e com a sensação de segurança que têm na sua algibeira. Conforto. Aqui, a Covid deu cabo da segurança na algibeira, apesar de já haver alguns sinais de alguma recuperação económica, e também acrescentou à insegurança na algibeira a insegurança na própria saúde. É preciso ver que morreram já mais de 200 mil americanos, e que, se fizermos contas à proporção, portanto, a quantidade de casos e mortes, a percentagem de casos e mortes que os Estados Unidos representam a nível mundial é superior ao peso demográfico que os Estados Unidos têm no mundo. Portanto, quer dizer que, e isso obviamente dá a ideia de uma gestão errada e, por outro lado, errática de Donald Trump do problema da pandemia. Em todas as sondagens, Donald Trump aparece com cotação positiva, para não dizer muito positiva, do ponto de vista económico. E isso é a coisa a assinalar. O Pedro tem muita razão quando se diz convencido que ele ganharia estas eleições tranquilamente se não fosse a pandemia ter aparecido. Agora, não dou de barato que o argumento de não se pode voltar a fechar o país colha em muito eleitor americano que ainda possa estar indeciso. E, enfim, podemos discutir a dimensão, mas é evidente que muita gente acaba indecisa até ao final e acaba por decidir só na reta final. Até se vai votar ou não, até sobre a mobilização, isso é importante. Porque o espectro de uma economia completamente fechada, como aconteceu em abril, pesa imenso numa sociedade como a americana. Se pesa na sociedade portuguesa, imaginem o que é na sociedade americana, que tem no seu mindset, no seu subconsciente, um peso enorme da prioridade que se deve dar à liberdade, e já para não falar da extraordinária pobreza que é gerada por uma economia fechada, uma economia que é tão aberta internamente, ou tão flexível até do ponto de vista laboral como é a americana. Isso pesa, e Donald Trump está a jogar com isso. Daquilo que foi a percepção do que recolheram das pessoas com quem falaram nestes vários dias, já bastantes dias, o Pedro chegou aí no dia 21, tu creio que chegaste a 26, o David. Exato. Por isso, destes já bastantes dias de estrada, qual é a vossa percepção sobre as pessoas que contactaram e aquilo que viram nas atividades de campanha, quer do lado democrata, quer do lado republicano? Os americanos estão minimamente preocupados com aquela que é a imagem da América para o resto do mundo, ou com aquele que é o papel dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, enfim, são uma superpotência, mas ao mesmo tempo Trump tem-se fechado sucessivamente às organizações multilaterais, e isso deixa espaço à China para avançar. Isso é uma preocupação, ou as preocupações ficam-se pela pandemia e pela questão da economia a funcionar?
Olha, eu acho que eu noto, por exemplo, entre os apoiantes de Trump com quem fala-se da China e mas aí não se tem a percepção de que Donald Trump está a recuar e a abrir espaço no mundo à China. A ideia dos apoiantes de Trump é que só Trump fará frente à China. E aliás, nos dias recentes, na semana em que cá cheguei, tinham surgido alegações sobre e-mails trocados entre o filho de Joe Biden e pessoas na China. Portanto, há essa tentativa de sempre o discurso de eu, Donald Trump, sou o homem forte perante a China. Este Joe Biden, pelo contrário, recebe dinheiro da China. Aliás, o Trump disse isso no último debate, disse mesmo, acusou diretamente o Biden, que desmentiu, de ter recebido dinheiro quer da Rússia, quer da China. Portanto, a ideia, eu sou o defensor da América, America Great Again, Keep America Great, e este senhor é um vendido aos regimes chinês e russo, ucraniano. E, portanto, essa mensagem cola entre os apoiantes de Trump. Em relação a esta questão de fazer de indecisos, é preciso frisar alguma coisa. Não há nos Estados Unidos, ao contrário do que acontece, por exemplo, em eleições em Portugal, muitas vezes mais importante do que convencer indecisos ou mesmo converter votantes de outro partido no nosso partido, mais importante ainda é fomentar a participação eleitoral daqueles que podem votar em nós, digamos assim. Porquê? Porque há uma tradição de participação baixa, geralmente votam cerca de metade dos potenciais, daqueles que poderiam ter direito a voto, e portanto, conseguir que as pessoas não fiquem em casa e venham votar, às vezes é mais importante numa sociedade tão polarizada, em que é quase impossível fazer alguém passar a ponte de Biden para Trump ou vice-versa. Esse discurso, por exemplo, do Trump como defensor dos Estados Unidos contra a China é também uma forma de mobilizar, ou, pela negativa, pelo medo, venham votar em Trump, se não vem aquele comunista. E esse discurso nota-se muito. Em relação à política externa, a críticas ao retroceder, portanto, a uma posição menos presente dos Estados Unidos no mundo, houve-se essa crítica do lado democrata, mas não me parece que seja algo que o cidadão mais comum, a política externa não costuma ser um fator muito determinante nas eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. Ou mesmo nada... Sim, deixa-me só acrescentar, Manuela, porque há um certo, quer dizer, do lado republicano, eu acho que há uma convicção forte de que Donald Trump está a fazer tudo bem e que o lema America First é mesmo a sua grande arma eleitoral, é a sua promessa cumprida, se tu quiseres. Portanto, tudo isso funciona a seu favor. No campo democrata, eu não acho que exista uma unanimidade em dizer que a América posta fora da grande discussão mundial seja unânime. Ou seja, eu acho que há uma divisão no campo democrata entre os que acreditam que a América deve liderar o mundo como liderou o mundo nas últimas décadas e em alguma parte do eleitorado, até do ponto de vista académico, eu senti isso em algumas das conversas que tive com apoiantes de Joe Biden. Há uma certa percepção de que a América já não deve ter o mesmo papel. Portanto, se tu quiseres, a ideia do America First não é uma ideia exclusivamente republicana, nem nasceu com Donald Trump. É uma ideia americana. É uma ideia que, na verdade, está na história dos Estados Unidos há muito tempo, quer dizer, desde Lindbergh que nós ouvimos falar de uma América fora da Grande Guerra, não é? Portanto, isto não é... Atenção, foi muito difícil pôr a América no cenário da Segunda Guerra Mundial e só aconteceu com Pearl Harbor. Portanto, o ponto é que a América anda, vai e vem, como qualquer eleitorado vai flutuando conforme vai sendo o sentimento das suas prioridades, e este é claramente um momento em que a prioridade da América, ou de muitos americanos, talvez até me atreva a dizer da maioria dos americanos, é que esse não é o problema.
Há muitos democratas, para não dizer esmagadora maioria dos democratas, ou todos eles mesmo, têm vergonha de Donald Trump, mas não é por verem os Estados Unidos fora da grande discussão mundial. Não é mesmo por isso. Então, tem vergonha por todo o discurso xenófobo dele dentro dos Estados Unidos, por exemplo? Tem vergonha por tudo o que ele diz, tem vergonha por... eu acho que basta dizer isto, não é? Porque todos os dias diz coisas que não... Sim, Pedro. Até pelo lado errático, pelos modos, eu acho que toda a singularidade de Donald Trump, e vejo nisto mais um sinal de polarização, aquilo que repugna os seus adversários, de este tipo não tem maneiras, tem um discurso que não é digno, digamos assim, de um representante máximo de um país, etc. É esse mesmo discurso, essas mesmas características que fazem um opositor de Donald Trump dizer que horror, como é que este homem nos representa lá fora, são precisamente o que alegra os apoiantes de Trump, que gostam do lado fanfarrão, do lado America First, do lado viram, ele mostrou-lhes como era. Portanto, aqui as mesmíssimas características servem de chamariz a uns e de repúdio para os outros, o que é mais um sinal desta América muito dividida. Agora, eu continuo a achar que não são as relações externas, nem a política, nem os negócios estrangeiros que decidem eleições presidenciais nos Estados Unidos. O que é que mais impressionou quer ao David, quer ao Pedro durante estes dias de estrada na América, durante as campanhas que assistiram? Eu respondo a isso brevemente, porque tendo estado no meio de um comício de Donald Trump e no meio do povo, é muito difícil que alguma coisa possa ultrapassar aquilo que é a ligação emocional que liga aquele eleitor a Donald Trump e não há outra maneira de o dizer, a capacidade que Donald Trump tem de criar ali um momento especial. Ir a um comício de Donald Trump não é cumprir uma obrigação. Ali não se sente isso. O que se sente é que é aquela oportunidade que eles têm de o ir ajudar a tentar ser reeleito. E isso tem depois muitas sequências. Eu escrevi um longo texto, uma longa reportagem sobre aquele dia, sobre aquelas horas em que lá estive, e isso é muito claramente uma coisa que não se encontra no campo de Joe Biden. Embora exista muito ódio a Donald Trump nos Estados Unidos, e eu acho que o ódio não é a palavra, é uma palavra certa para descrever, a verdade é que há, entre os que o amam, há uma ligação como não se vê no campo democrático. Isso é indiscutível. Que é mais racional. A opção é racional. Eu acho que a diferença é muito entre o campo democrata, ou se tu quiseres apoiantes democratas, os apoiantes republicanos. Eu saí do comício de Trump a pensar nisso. O que há é assim, há elementos racionais de todos os lados, ou seja, eu não desvalorizo aquilo que ali vi e senti. Aquilo não é uma coisa de fé na igreja, é uma coisa com pés mais assentos na terra. Se tu quiseres, porque é preciso resumir estas coisas, eu resumo assim: é uma perspectiva de um eleitor americano que está sobretudo centrado ou preocupado com a sua vida, com a vida que tem atualmente, portanto, melhor dizendo, com a sua vida no curto prazo. Exato. E esta eu acho que é a grande diferença para o apoiante democrata. O apoiante democrata tem vergonha de Donald Trump, portanto isto não é a sua vida, tem a ver também com as suas relações, mas tem a ver com uma certa percepção de como, do que deve ser a América e do que deve ser um futuro da América.
e como deve ser o Presidente da América também, mas sobretudo um posicionamento, não é? Que é uma coisa de mais longo prazo. E isso também depois tem implicações na vida pessoal, económica de cada um dos democratas, mas eu acho que está outra coisa, é uma coisa ao lado da outra, não é? Não são campos que sequer que se consigam cruzar do ponto de vista de pensamento lógico e racional. E eu acho que essa é a justificação para a divisão tremenda que se vê na América hoje. Pedro, partilhas esta sensibilidade do David? Sim, partilho. Estou de acordo com a ideia da preocupação com a sua vida dos americanos em geral, porque não muito, e aí há um lado que nós europeus às vezes devemos olhar com mais humildade, sobretudo quando falamos com as pessoas aqui, que é pode-nos parecer, às vezes, a linguagem de que Donald Trump usa, o seu comportamento na cena interna e externa, que é muito diferente do que estamos habituados nos dirigentes europeus, faz-nos às vezes pensar como é que é possível, como é que elegeram alguém assim. É algo que já ouvi muita gente dizer. Atenção que quando as pessoas daqui dizem que votam Trump, muitos não estão com isso a subscrever nem a legitimar atitudes de Trump ou frases de Trump que nos chocam por serem xenófobas, por serem sexistas, Concordo. etc. Muitos deles dizem, apesar disso, esse tipo, ele diz isto, ele diz aquilo outro, ele diz, é verdade, sim senhor, ele diz isto, ele diz coisas obscenas sobre mulheres, diz que não é racista e depois diz que os mexicanos são violadores ou que os países da África são shitholes. Mas as pessoas dizem, mas eu não o quero para amigo, o que me importa não é que ele diga isso ou o seu contrário, o que me importa é que com ele os impostos não vão aumentar e com os democratas e há outro, sim, Pedro, permite-me só acrescentar um ponto, tu tens toda a razão, mesmo toda a razão. Eu acho que se deve acrescentar só uma dimensão seguinte, que é estes eleitores valorizam muito o facto de ele não ser do sistema. Ou seja, eles valorizam nesse discurso não aquilo que ele diz, mas a maneira despoderada como diz, que eles atribuem a uma forma verdadeira de falar. Independentemente depois de concordarem ou não. Isso para eles é secundário. Há muita gente na América, como de resto há muita gente na Europa, há muita gente em Portugal, descrente em políticos. Descrente na maneira como o sistema político ou como o Estado pode ajudá-los a resolver as suas vidas, porque os últimos anos na América não foram anos de progresso, no sentido de progresso como era visto antes na América, não é? Quer dizer, a grande terra das oportunidades não tem sido a grande terra das oportunidades, na verdade. Isso acaba com o Bill Clinton. Isso leva a um descrédito muito grande que Donald Trump capitaliza brutalmente com aquele discurso bruto, que é bruto propositadamente, porque é assim que ele se quer apresentar. Vocês lembram-se que nós já tivemos vários políticos, um em particular, que gostava muito de valorizar o facto de não ser um político. E foi eleito, e reeleito, e reeleito, e reeleito. E era politicíssimo. Era ultra político. Como Donald Trump é ultra político. E fez tudo. O posicionamento dele, eu não estou a comparar, evidentemente, não, calma. Só estou a dizer que o posicionamento é o mesmo, não é? Que é, do ponto de vista discursivo, Donald Trump é um antipolítico, é um antissistema. E esse antissistema vale muitos votos. Sim, eu aí só tenho uma dúvida que em princípio nos próximos dias vai ser esclarecida, que é até que ponto é que se mantém esse charme do antissistema numa altura em que já foi presidente 4 anos. E eu acho que é uma das grandes questões dessas eleições e um dos grandes fatores que também vão ajudar a decidir esta eleição é precisamente quantos dos que votaram em Trump continuam a ver nele a promessa antissistema, ou até que ponto é que outros, e as sondagens naqueles estados do Midwest, onde tu também passaste, estados que trocaram há 4 anos, tinham votado Barack Obama 2 vezes e há 4 anos votaram Trump, nesses estados vai ser muito importante ver nesses estados quantas das pessoas que tinham perdido empregos com a crise global, que tinham visto modos de vida destruídos, quantas dessas pessoas é que continuam a confiar em Donald Trump e quantas é que ao fim de 4 anos já se sentem suficientemente desiludidas para
votar no adversário ou ficar em casa. Aí, os estados do Midwest, o Wisconsin, Michigan, Minnesota, Ohio, a Pensilvânia, vão ser extremamente cruciais para definir o ganhador, porque é muito mais difícil, apesar de tudo, é mais difícil apresentar-se como que toda a gente acredite no apelo do antissistema, quando alguém foi o mais poderoso do sistema durante 4 anos. Eu só um ponto mais, eu acho que sobretudo pode ser importante perceber se há mais mobilização de democratas. Isso parece-me mais previsível. O grau de participação pré-eleitoral, ou seja, de voto antecipado, é gigantesca. E isso pode indiciar claramente, segundo dizem as sondagens, acreditando que elas estão certas, uma mobilização muito maior de votantes contra Donald Trump, portanto, que vão votar democrata independentemente de quem é o candidato, só para despejar Donald Trump, do que há 4 anos. Há 4 anos a candidata democrata era Hillary Clinton, que é a cara do sistema político americano. E, portanto, foi muito odiada por isso e muita gente ficou em casa e não quis votar, e outros foram votar Donald Trump. Portanto, eu apostaria, arriscando-me a acabar com isto, com este podcast, com essa aposta, eu apostaria que o eleitor Donald Trump basicamente vai manter-se em número de votos brutos, mas que a vitória de Biden pode acontecer, sobretudo por grande mobilização de pessoas contra Donald Trump, que há 4 anos simplesmente não foram. Só não te deixamos deste lado do Atlântico acabar, porque o Mundo a Seus Pés costuma terminar com uma outra pergunta, que costuma ser feita pelo Pedro Cordeiro, mas que, como ele está aí, faço eu a pergunta deste lado de cá. Onde é que gostariam, cada um de vocês, é a pergunta que nós fazemos sempre aos nossos convidados, onde é que gostariam de estar agora, se pudessem estar? Nos Estados Unidos ou noutro local? Eu não consegui encontrar um sítio mais fascinante para estar nesta semana. Acho que é inevitável dizer que tenho a sorte de estar exatamente onde queria estar. Em Nova Iorque. Isso mesmo. Mesmo com Times Square quase vazia. E tu, Pedro? Olha, Manuela, eu apesar dos longos dias que já aqui levo e de algumas saudades que isto causa, adoraria ir a mais partes dos Estados Unidos, a todo o resto dos Estados Unidos, às zonas mais recônditas dos Wyomings e das Montanas, às vibrante Califórnia, realmente ao Texas, que é outro ponto muito interessante desta eleição. Portanto, vir aos Estados Unidos dá-me sempre uma sensação de escala arrasadora, de vontade, de diversidade fascinante. Aliás, anteontem, ao passar dos 36 graus da Flórida para os 8 de Washington, senti bem na pele essa diversidade de ambientes, mas também de pessoas, mas também de comidas, mas também de culturas. É um país extraordinário e que jamais se resumirá ao homem ou à mulher, oxalá chegue o dia, que esteja num determinado momento a ocupar a Casa Branca. Ou seja, o Expresso tem os enviados certos nos Estados Unidos para as eleições em que todo o mundo terá os olhos postos amanhã. Quero agradecer aos dois e amanhã cá continuamos com o vosso trabalho, com as vossas impressões. Até daqui a 15 dias. Boas eleições aos dois. Obrigado. Obrigado. Obrigada.